Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus, né? Mais uma vez estamos aqui nas segundas-feiras, né? Trazendo essa live, trazendo aí um pouco aí da verdade, né? E da luta desse homem aí que tá ao meu lado aí, do meu lado direito, Sebastião. Seu Sebastião, um abraço aí, seu Sebastião. Que Deus abençoe, né? Seu Sebastião Trigueiro, esse grande homem aí, esse caba forte. Pessoal aí do TikTok, vai entrando aí, vai dando like, vai se inscrevendo no canal, né? Que a nossa luta é pesada. João Gomes Soares, Estésio Pereira, Francisco Santana, Antônio Roberto, Manuel Gonçalves, Jacira Pereira, Rogério Ferreira, né? Manuel, Augusto da Costa, Gabriele, Gil Nazareno, Yara Kathleen. Um abraço aí para todo mundo e que Deus os abençoe, os guarde, os guie e vamos à luta, né? Antes de iniciar aqui a nossa live pelo TikTok, estávamos nós aqui, né, discutindo aqui um pouco da nossa política paraibana, né, que na última sexta-feira deu o pontapé inicial na fase dos debates, né, onde Lucas Ribeiro, Efraim Filho, né, Cícero Lucena participaram do primeiro debate. E no domingo já teve outro, né? Na TV Arapuã. Mas é aquele negócio. Agora a corrida começou, né? A corrida começou e um desses aí vai sair o eleito. Mas é aquele negócio. Antes eu estava comentando, logo no início, né? Que não basta ser antipetista. Acabou essa falácia, né? Acabou essa relação anti-PT, porque existe vários grupos dentro da esquerda, dentro do centro, que a gente começa a pensar e começa a tentar eliminar eles, né? Porque não adianta eu ser só antipetista, não, não adianta. Não adianta eu chegar para você e dizer, não, eu não gosto do Lula, porque Lula é filho de Satanás, não sei o quê, tal, aquela coisa toda, mas e aí? Mas Lula, aí se você chegar a dizer, não, Lula segue uma, uma agenda, né, 2030, né, que tenta acabar com tudo com relação à família, a, a emprego, a desindustrialização, vixe, misericórdia, da, do Brasil, né, acabar com tudo, entregar as nossas terras para a China, né, para o Irã. É, Essa é a questão. Mas não tem só Lula, não tem só ele trabalhando com essa agenda progressista aqui no Brasil. Não tem. Não tem. Por quê? Porque essa galera quer fazer maioria no Congresso Nacional, maioria
né, em todos os campos, né, da, tanto do executivo, como do judiciário, como legislativo, né, porque eles têm que atuar. Essas forças externas do Brasil têm que atuar. Por quê? Porque eu aqui no Brasil é um ambiente que, se ele gerar mais pobreza para o povo, melhor é. O povo fica à mercê dessas grandes, né, dessas grandes forças, inclusive o que está acontecendo no Pará. O pessoal lá está expropriando as terras, né, que era do governo, enfim, está expulsando mesmo o pessoal de lá. Márcio Roberto, para os Estados Unidos. Não entendi, Márcio. Foi dar uma melhorada aí, beleza? Valdomiro, Franco, Maria, Artuzinho, Francisco Nunes. Obrigado aí pela presença de vocês. Lília Freitas, Pedro Elias. Aí o que acontece aqui no Brasil? Se aqui na Paraíba mesmo tem muitos nomes para Senado, muitos nomes, muitos. Aí desses dois que estão mais ali, Maria, boa noite. Boa noite, Dona Maria. Tudo em paz com a senhora? Desses nomes que estão se formando aqui na Paraíba, só tem dois nomes em que estão alheios a essas forças externas, né? Que é Dr. Marcelo Queiroga e o Major Fábio, que ainda pensa no protecionismo do Brasil, né? Ainda pensa que, se a nossa economia for forte, nosso povo for forte, né, dias melhores virão, né? Mas, tipo, eles não estão na máquina. Eles não estão com esse cacife de foi Marcos Antônio. Bolsonaro foi o único presidente que reduziu 24 impostos, foi mais imposto, eu acho, se eu não me engano. Caíram o salário e ganhou o poder de compra, foi. Mas eu acho que não foi só Marcos. Fátima Alves, Deus me livre desses bolsonaristas. E Deus me livre de você, Fátima Alves. Deus me livre de você, dona Fátima Alves. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Eu acho que foi mais, Marcos. Eu acho que foi mais. Porque só na questão de eletrônicos, acho que foi mais de 100 itens, pô. Placa de vídeo, baixou tudo. Que, a, que o pessoal até vibrou com relação à questão dos jogos online, se eu não me engano. Se eu não me engano. Foi mais de 24 impostos, foi muito mais, né? Foi muito mais, porque isso reduziu o IPI, enfim, várias coisas. Mas, enfim, o que acontece aqui na Paraíba? A máquina, né, que está posta aqui, ela ressalta só quatro nomes, né? Nabo Vanderlei, né? Nabo Vanderlei, tem João Azevedo, aí tem Veneziano e André Gadelha. Desses quatro, André, André Gadelha, que é aqui de Souza, aqui do sertão da Paraíba, é o cara que, enfim, é um progressista, liberal, conservador, enfim. É o cara que é da velha política, né? Mas é mais conservador, André Gadelha. Mas os demais, Veneziano, Nabor, né? E, e João Azevedo, eles vão cumprir.
ipsiliter a Agenda 2030. Essa agenda que vai esfacelar, né, a sociedade, os meios que a gente tem de tentar viver uma vida honesta, não depender de Estado, porque Estado não gera emprego, infelizmente, mas eles tentam passar, né? Quem está acompanhando a nossa live aí desde o início, eu comecei falando sobre os debates que iniciaram aqui. O pessoal tenta passar a imagem que o poder público é o maior gerador de emprego, mas não é. Mas não é, infelizmente. O setor público é para tentar corrigir alguns erros de percurso, né? Que tá tipo assim, se o camarada tá fazendo R$ 1 milhão e o outro do mesmo padrão, do mesmo estilo de comércio, só faz 100 mil, alguma coisa está errada, né? A equiparação tem que ser igual. Mas as coisas que vão se perpetuando aqui no Brasil, na Paraíba, é que os que estão mais próximos do rei, né, do governo, lucrem mais. Isso é um erro. Porque a livre iniciativa está na Constituição, né? O mercado justo está, né? Está aí para ser praticado, não mercado livre. Mercado livre não, porque se eu estou aqui e o livre mercado atua, mas se eu chegar mais próximo do governo, eu recebo mais. Não. A gente tem que começar a praticar um mercado justo, um mercado em que todos o que estão praticando aquele nicho de mercado sobressaiam. Aí você começa a competitividade, começa a diminuição dos preços, né? Não, não logo no início do governo Lula 3 se criou o Conselhão. Aí quem estava defendendo Lula, né? Antes no governo Bolsonaro, pulou no Conselhão. Beleza. E quem estava do lado de Bolsonaro também está no Conselhão. Todo mundo. Aí se criou esse Conselhão e Luciano Hang tá lá, né? A, aquela Dona Maria, da Maria Luísa, né? Também tá lá. Enfim, os petistas, os não petistas, né? Tá todo mundo reunido no Conselhão. Para quê? Para garinhar recursos, né? Mas não é recurso líquido, não. É recurso em isenção fiscal, né? Renúncia fiscal, que eles podem abrir filiais no Brasil, que vai ter uma, uma competitividade maior. O que acontece aqui em Patos? Hoje acabei de abastecer o carro, né? Lá no Atacadão. E o Atacadão pratica o menor preço aqui de Patos. Por quê? Porque é um nicho de mercado, né? Da rede Carrefour, que está no Conselhão também. E eles têm uma série de isenção, enfim. São esses mecanismos que, tipo assim, aqui tem o Guedes, aqui tem o Queiroz, tem o Mix Mateus, tem vários. Mas tudo passa pelo Atacadão. Tudo. Tem pequenos mercados que compram lá. Essa região de Patos aqui, essas cidades pequenas, essas bodeguinhas, né? Compra lá. Por quê? Porque tem alguns incentivos fiscais, né? Que torna ele mais atrativo. Os demais não. Aí o que acontece? Votar nessa galera, né?
nesse tipo de, né, de gente que quer o bem próprio, tá errado. Eu não sei se vocês estão vendo aí no TikTok essa parte de baixo. Isso são uns amigos meus, que a maioria, né, que estava hoje aqui reunido em Patos, me pediram algumas camisas, né? E eu, inclusive, vou até abrir uma promoção, né, dessas camisas, né, do Cabo Gilberto e Flávio Bolsonaro. Porque eu, Cabo Gilberto, né, e o Major Fábio, da polícia, dos bolsonaristas aqui de Patos, né? Me pediram algumas camisas. Aí eu consegui, né, mandei para eles. E hoje me pediram mais. Mandaram essa foto. Um abraço aí para Subtenente M. Alves, né, mais conhecido com Pimenta, né? Eles se reuniram, ó, mandou a foto. Ei, se tiver mais, manda para nós. Aí eu mandei mais 35 para eles. Mais 35 camisas dessa aí. Mas são pessoas simples, comuns, que quer o quê? O bem da cidade de Patos, o bem da região aqui do sertão, o bem da nossa Paraíba. São pessoas comuns, necessitando de quê? Atenção. Atenção. Se o político não for guiado pela atenção com seu povo, ele vai padecer. E o pessoal despertou para essa situação. O único, o único político que eu vi na minha vida tomar água de coco, comer pastel, hambúrguer, sentar no restaurante para comer, que eu pensava que isso não era, né, uma, uma coisa anormal. Você vê, foi Bolsonaro. Bolsonaro foi o cara que senta, toma água de coco, que vai no povo, come sopa. Você vê Lula fazendo isso? Nunca, cara. Aliás, nem Lula. Você não vê nenhum senador fazendo isso. Você não vê nenhum deputado federal, nem estadual, nenhum, nenhum. Porque para eles comprar o voto é melhor, né, de que tá com o povo assim. Essa foto chegou antes de eu chegar lá. Eu me sentei com tudinho, conversei. Vou falar até com o Gilberto, que tem uma comunidade aqui que quer ver ele, né? E outra, essa galera aqui, que está aqui embaixo no vídeo, são pessoas normais, comum, como eu, você, só carece de quê? Atenção. Atenção. Porque o povo se encheu o saco que político só aparece de 2 em 2 anos, pô. De 2 em 2 anos. E depois que é eleito, esquece do povo. Esquece. Bolsonaro passou 4 anos, rodou o Brasil inteiro, né? Sim, rapaz. Cara, esqueci. O nome da live, nossa live hoje é Feliz Dia dos Pais. Quem é pai aí que tá na nossa live, né? Que Deus abençoe, os guarde, os guie, dê a sabedoria, discernimento espiritual. Que vocês sejam abençoados, sejam transformados, né? Que o poder do Espírito Santo que opera em vocês transforme sua vida, que Deus opere
poderosamente seu agir sobrenatural a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Tá bom? Esqueci até de falar isso, cara. Passou pelo sentido, mas enfim, essa correria que a gente tá, eu cheguei agora quase na hora da live, né? Fui abastecer o carro que amanhã logo cedo tem que ir uma viagem em João Pessoa para tratar sobre questão de assinatura de ata, resistir candidatura, enfim, tudo. Mas essa correria, mas eu não posso deixar de fazer a live nessa semanal, né? Possivelmente, quando me afastar agora da polícia, aí eu vou fazer uma live na quarta-feira, né? Durante o dia viajar, chegar aqui mais ou menos umas 4 horas, né? Sentar e fazer a live. Porque Flávio tá fazendo a live na quinta, né? Aí, essa live da quinta também eu paro que eu vou assistir também meu Flavinho, né? Flavinho Bolsonaro. E ontem ele escreveu até uma carta aí para o Jair, né? Carta emocionante, que infelizmente, enquanto os outros liberam os presos para visitar os pais, o pai preso não pode receber os filhos em casa. Nessa prisão covarde de Bolsonaro que está aí, né? Enfim, perdão. É aquela coisa. Bolsonaro calado, amordaçado, sequestrado, prisão imoral, covarde, né? Não pode nem receber os filhos em casa. Não cometeu um crime. Um. Vagabundos, estrupadores, homicidas, traficantes são liberados para visitar seus pais. Até que ponto chegou a nossa justiça, né? Até que ponto vocês, cidadãos e cidadãs brasileiras, vão permanecer calados? Até que ponto o povo da Paraíba vai permanecer calado, amordaçado, sem falar disso? Eu estou aqui por causa do Jair. Já parou o tempo, né? Parou o tempo. Chegou o tempo agora de falar. Chegou o tempo de trazer à tona as dificuldades do povo. Parar com essa historinha de crente votar em bandido. Parar também. Crente não vota no Lula. Crente evangélico que segue a Jesus não vota no PT. Não vota. Se ele votar, ele não é crente. Ele não segue Jesus, não. Ele pode seguir a Satanás. Ele pode seguir a Satanás. Ele não segue a Jesus. Duras são essas palavras, né? Mas Jesus está aí. O único que falou a verdade e trouxe a verdade para a política só foi Bolsonaro. E Bolsonaro encampou a batalha. Iniciou, né? Começou com João 8,32, passou por Oséias, né? E agora está aí preso. Quem fala de Jesus é amordaçado. Quem fala em Deus é amordaçado. Aí fica um herege, um filho de Belial, dizendo que Deus criou o mundo e ainda precisa ser reformado. Aí fica uns crentes dizendo que Lula, aliás, fica crente dizendo que vota nele. Diga aí. Uma praga dessa rasgou a Bíblia e mereceu
encheu de heresia em nome de Deus. Fez a blasfêmia dizer que Deus criou o mundo, né? Que o mundo precisa ainda ser terminado. Que não foi uma obra-prima de Deus, não. Foi meia boca. No mínimo é um canalha, pô. E Deus, vocês sabem mais do que eu, não tem a gente por inocente. E Deus entrega as nossas próprias criação da cabeça. Então, Paulo, se eu não me engano, foi acho que Paulo, uma carta dele entrega Alexandre e mais um a, a Satanás, né? Eu não me lembro qual é. Ele entrega. Enfim, Deus não tem a gente por inocente, não, pô. Não tem. Não tem. Se você pensar que o que eu faço, vou fazer aqui, chegar na glória, Deus não vai pegar a fichinha. Oi, como é que tá você? E aí? E aí, Jesus? Aí Jesus diz, eu nem conheço. Passa. Se o cristão não começar a praticar o que rege a Bíblia, então comecem a meditar na palavra de Deus. Porque desse jeito que tá, meu irmão, não dá. Camarada é contra a vida. O camarada é contra a prosperidade do seu povo. É um erro. A liberdade do seu povo. É um erro. É um erro. E quando começar as perseguições na igreja, que já começou, aí não vem dizer, mas rapaz, o Lula, sim, o Lula, essa coisa fofa que você votou. Então a igreja de Jesus se mobilize. Se o irmão necessitar de algum apoio, irmão, nós somos de Deus. Quem fala em Deus aqui? Quem está dentro da igreja? Que você vê, que vai aos cultos, que está ali orando, meditando, ainda é Flávio. Porque ainda está procurando a face de Deus. Ainda procura melhorar. Ainda procura falar no Todo-Poderoso, em Jesus, nosso Jeová Jireh, nosso Jeová Rafá, ver se sara essa nossa terra, porque não dá. Não dá um crente chegar. Eu recebi hoje um áudio, pronto, o meu irmão aqui, Sebastião. Não, falou com um crente, não, vou votar no 13 ponto, no 12 ponto mais um. Bicho, não dá, pô. Não dá mais. Não sei se vocês, a maioria é crente, mas não, o bolsonarismo não é uma doença, não. Pelo contrário, é não. É uma revelação da verdade. Vocês que defendem o PT, vocês que defendem essa máquina para perseguir o povo, né? É uma coisa de louco e o pessoal vai começando e tem que perseguir, tem que perseguir. O que aconteceu com o Alfredo Gaspar, pô? Imputaram um crime, o cara.
sem ter nada, nada. Aonde o cara vê isso? Na antiga União Soviética, tempo de Lenin, de Stalin. É uma coisa que acontece e o pessoal parece que é normal. Colocaram um crime de abolição ao Estado Democrático de Direito em Bolsonaro. Abolição. Porque agora me diga, qual é a abolição ao Estado Democrático de Direito? Ela não é nem uma abolição, é a tentativa, uma trama, uma trama de abolição ao Estado Democrático de Direito. Aí me pergunta, e Bolsonaro estava onde? Lá nos Estados Unidos. Certo, beleza. E Bolsonaro fez o quê? Nada. Só disse, pessoal, volte para suas casas. O Brasil não vai acabar, não. Temos 4 anos. Se não foi dessa vez, vai ser daqui a 4 anos. Fique em paz. O que acontece? Dia 8, estoura essa revolta, essa insatisfação, né? Que está aí. Vários presos, vários que não tem nada a ver preso, apenas aí que passam de 17 anos. Aí me pergunto, que a gente trabalha no centro, né? O cara ontem foi preso por tráfico. O cara preso por tráfico, balança de precisão, câmera, dinheiro, maconha, cocaína, crack. Aí fica preso. Rapaz, a priori não. Que tem audiência de custódia. Se for reprimado, tal, vai responder em liberdade. Aí o camarada, nos Estados Unidos, pedindo pro povo ir para casa, que o Brasil não ia se acabar, e você não foi para casa, foi quebrar o Congresso, quebrar o STF, foi quebrar o Palácio do Planalto, aí foi preso pelos outros, foi pagado e está pagando pelo povo do Brasil. É isso. E ontem, Dia dos Pais, né? Não pôde nem receber seus filhos. Se isso não for uma ditadura, o que será? O que será? Irami de Oliveira. Um abraço, Irami. É assim. Verdade. Aline. Fora Mula. Lula mesmo. Lula ladrão. Né? O lugar dele na prisão. É, Emerson. Grande. Quem tem coragem de trabalhar não fica julgando governadores. Pessoas preguiçosas. É pessoas preguiça que fica falando. Mas aqui a questão é o seguinte: é aquela coisa. Governadores
né? É grande. Governadores, presidentes, prefeitos, eles têm o dever, é o dever, não é questão de tentar o pegar a pessoa e colocar para trabalhar na prefeitura. Não é. Porque tem uma situação que acontece aqui na Paraíba que é meio estranha. Por quê? Porque o pessoal não quer gerar um ambiente necessário para empresas trabalharem, agirem aqui. Porque é mais fácil você chegar no povo e domesticá-lo para votar só em um, né? Do que trazer alguma representação, alguma empresa aí de uma indústria, vamos lá, uma indústria que gere muito emprego. Não, porque estão aqui trazendo muito aqui para Patos, Cajazeiras, Guarabira, João Pessoa, aqueles call center para fazer cobrança, ligar para você, para mim, né? Lhe cobrando. Não sei se vocês já receberam alguma ligação. Não sei vocês aí do TikTok. Mas aqui na Paraíba se criou essa metodologia, né? Desses call center enorme e tal. Ao que acontece? Call center é bom? É bom. Emprega muita gente? Também. Emprega muita gente. Mas é só para ligar para tu, para te cobrar. É uma área de serviço. Não é uma área de manufatura, né? O que a gente necessita? A gente necessita uma, 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 uma indústria primária de exploração, porém, a gente também precisa de uma indústria de transformação, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre os Estados Unidos por esses dias, e lá, acho que é no Arizona, o pessoal lá estão investindo lá 500 bi de bola, viu? 500 bilhões de semicondutores, Aí eu fico imaginando, meu amigo, aqui no sertão da Paraíba tem reservas necessárias para a gente produzir também. E a gente tem bem pertinho aqui, em Campina Grande, uma faculdade que é referência, né, na área de energia elétrica, na área de semicondutores, aqui em Campina Grande, pô. Temos a fonte primária de exploração e também podemos fazer um setor, né, um conglomerado de indústria de transformação em Campina Grande. A Borborema, né? A Borborema é favorecida e o Sertão também. Agora, se ficar a classe política assim, ó, e aí? O povo não vai para frente, pô. Não cresce. Não cresce. É o que Jair Messias Bolsonaro dizia todo dia. Todo dia, pô. Vamos para frente, ó, tem que explorar, tem que reduzir essas leis. A gente tem que botar o Brasil para engrenar esse Brasil, essa engrenagem que tá parada. Ou eu, tipo assim, exploro o minério de ferro aqui, aí mando para a China. A transformação é onde? Na China. Ué, aí eu compro o vergalhão mais caro, porque aqui eu não transformo. Dá para entender? Aí o ferro da China sai mais barato do que o fabricado no Brasil. E por que não taxa, cara? O da China?
para nossa indústria aqui. A gente tem que ser protecionista na nossa indústria. Taxa aquele negócio lá e baixa o preço daqui, o imposto daqui. Para isso que serve o presidente, para isso que serve o governador e o prefeito. Reduzir imposto, criar ambiente de negócio, trazer indústria. O pessoal tem uma ilusão aqui na Paraíba, que está crescendo a cada governo, do turismo. Do turismo. Serviço também. Mas criação de indústria, redução de imposto, ninguém quer, pô. Ninguém. E o Brasil segue patinando. E a Paraíba não cresce, não desenvolve. O sertão continua do mesmo jeito, parado, enterrado. E você, como tá esses homens aqui na nossa live aqui embaixo, esperando um resultado. Esperando um resultado. E aí, como vamos fazer? Como devemos fazer? Para onde queremos que a nossa Paraíba cresça? E parar com essa mentezinha de jirico. Não, porque a Paraíba não pode. Pode, pode, deve crescer, pô. Se vocês se enveredar. Luci... Lúcia Vale. Você acha que com o Flávio ele vai acabar com o Brasil e os bandidos? Só vício com lavagem. Dona Lúcia Vale, eu acredito que a gente coloca a ordem no Brasil, né, com o Flávio. Por quê? Quem defende bandido é Lula, né? E bandido só conhece uma coisa: a força do braço, a força do poder das armas. Ele não teme mais a justiça. O bandido não teme a sociedade. Assalta aí de manhã, de tarde, de noite. Quando não assalta, rouba cabos de energia na madrugada, mas tem alguém para receptar, para comprar, entendeu? O vagabundo só respeita a força do braço, né? O poder de fogo que você tem na mão. Para isso, Bolsonaro também estava certo. Armar o povo. Porque cada um de vocês que está aqui no chat tivesse um 357 em casa, um revólver 357, nenhum vagabundo chegava perto de vocês, da sua casa. Porque você tinha poder de fogo, poder de combate. Ninguém ia mexer com você dentro da sua casa. Porque você desce o primeiro tiro, não fica o primeiro. Corta todo mundo. Chegar a bater na sua casa, você atirar, pronto. Já estava resolvido. A minha maior vontade, sabe o que vai acontecer? Vou dizer aqui a vocês. A minha melhor vontade é chegar, receber uma ocorrência, que eu só dá na parte de despacho de ocorrência e fazer relatório. É passar a ocorrência o pessoal da viatura para ir lá
Isso é minha vontade, né? Chegar lá, disse, não, tinha um vagabundo aqui mexendo na porta daqui de casa querendo arrombar. Eu dei um tiro, matei o cara. A minha melhor vontade. Só escutar isso. Quando chegar lá, não, o vagabundo tava querendo arrombar aqui. O dono da casa deu um tiro no cara, matou o cara. Pronto. Eu queria despachar umas 15 ocorrências por dia nesse estilo. O vagabundo só tem medo da sua mão ou do poder de fogo que você tem nela. Pronto. Porque lei, para vagabundo não tem mais. Tem para Bolsonaro, né? Saidinha, tem para vagabundo, só não tem para Bolsonaro. Vagabundo sai. Bolsonaro nem sequer, os filhos não podem ver. Eu não sei se Bolsonaro pode assistir televisão, a Globo, né? Vagabundo pode. A célula, todas as células tem uma televisão ligada. Detalhe, na Globo. Nem na Record eles deixam, porque tem fala que eu te escuto toda madrugada. Era para ter? Era para ter. Uma televisão ligada só no Evangelho. Arrochando. As músicas, a harpa cristã, aquele louvor pentecostal, que o fogo desce na parede da cela. Era para ser assim. Evangelho em 24 horas. Aí não. Tem que ser na Globo, tem que ter banho de sol, Bolsonaro lá, preso, dentro de casa, sem poder sair, sem poder receber visita. É, coisa no Brasil tá de vaca desconhecer bezerro. Complicado. Cabe a nós se mobilizar, acabar com essa presepada de não votar, pelo contrário, votar nos dois turnos, né? E convencer pessoas, converter votos. E se for crente, dizer que vai falar, especular que vai votar, né? No 2 mais um, isso aí, meu irmão. Vai se converter, vai orar a Deus. E tu não é crente, não. Tu não é crente, não. Pode ser outra coisa. Crente não é, não. Não é. Porque se fosse, votava em Bolsonaro. Votava em Flávio. E vocês sabem que esse programa é para nosso Jair. Jair, eu tô com você, Jair. Feliz Dia dos Pais. Te amo muito. Gosto de você. E vamos estar juntos em Brasília, dia primeiro. Tu merece. E os outros que não têm conhecimento, né? Perdoa, porque eles não sabem o que falam, nem o que diz e nem o que faz, né? Infelizmente. O único que falou na pandemia que essas vacinas aí não daria certo, o único, me perdoe aí, Jair. Esse povo aí
infelizmente, são emprenhados pelos ouvidos. Mas estamos no Brasil, né? Estamos no Brasil. O povo, cara, se perde por falta de conhecimento. Pô. Não, aí vai dizer, não, porque Bolsonaro falava palavrão. E Lula dá o dedo, ó. Canalha dá o dedo, né? Meu amigo, é uma palhaçada, cara. Um inútil na presidência. Cachaceiro. Aí disse que é desumano viver no palácio do Planalto. É uma chacota com o povo do Brasil, cara. Enquanto vocês aqui no chat, infelizmente, né? Exatamente, Magna. Deus não apoia droga, aborto, ramais e estupro. Não, não concordo com você. Muito obrigado aí, Magna. Tá sabendo do surto de sarampo nos Estados Unidos? Não, tô por fora. Tô por fora, Silene Costa. Não, mas a vacina do sarampo, você sabe quantos anos faz, né? Que faz que ela foi descoberta, né? A do sarampo é confiável, que passou mais de 20 anos estudando. Quando foi aplicar, estava com 25 anos. E eu tomei, né? Agora, Léo Pinheiro, locutor. Eita, Léo. Esse Léo, achadinha só se for. Eu vou te falar, tá? Nem vou falar para não pecar. Irai-vos e não pequeis, né? É. Vacina por negação, essas doenças estão voltando. Ó, Silene Costa. Até onde eu sei, as vacinas confiáveis, mais confiáveis que tem, é da difteria, sarampo, rubéola, tétano, né? Essas vacinas são totalmente confiáveis. Por quê? Porque passaram. Sim, a difteria. Não, tem aquela. Acho que é a tetravalente, se eu não me engano. Tem, é a tetravalente. Porque parece que combate três, pneumonia, quando o cara é pequeno. E tem uma também, essa beta, que o cara toma aqui no braço, uma máquinazinha, fica até uma bolinha. Essas vacinas, a questão de estudo dela já vai mais de 100 anos, pô. Mais de 100 anos. Agora me diga, um vírus que começou na China, que tem a sua origem na China, a vacina na China, que menos de 6 meses estava pronta, aí é desconfiar. Aí é uma coisa que você olha assim, eu digo, tem uma coisa errada aí. Nesse angu tem um carocinho. E às vezes caroções. Quem ia lucrar com isso? Quem ia ter o aval de fabricar essas vacinas? Só a China. Mas o povo não quer entender isso. O povo vai. Confie na ciência, beleza. Empurra em tu, pô. Eu não sei vocês aí. Eu tomei 4 doses ainda. Porque se eu não tomasse.
cortava meu salário e ex officio estava fora da polícia, das fileiras. Pra vocês terem uma noção aqui do que aconteceu. Mas confie na ciência, né, Silene? Confie na ciência. Não sei se você conhece aqui a região do sertão da Paraíba. Aqui o negócio é quente. Aqui é pegando fogo. É, audiência. Do Covid. Mas ele se recusa. Saiu agora no BBC. Na BBC aí tem a nota de Anthony Fauci. Ele se recusa porque ele recebeu o indulto antes de o Biden sair do governo, deu uma anistia ampla e restrita a ele, para ele não ser preso, porque sabia que isso era errado. O pessoal tinha conhecimento. Agora dizer, confie na ciência, né? Confie, beleza. Olha aí, a maior indústria do mundo é a indústria farmacêutica, a indústria do remédio. Agora você sabe quem detém a maior patente desses medicamentos? É os Rockefeller, pô. É por isso que todo mundo quer tomar medicamento. Foram doutrinados a tomar medicamento. Antigamente só tinha um médico que atendia toda a família, um médico familiar. Acabou. Por isso que agora tem na testa tem um médico, no olho tem um médico, no nariz tem um médico, na boca tem um médico, no pescoço tem um médico, coração, pulmão, rins, fígado. É para meter medicamento em você, pô. Agora, se você viver uma vida saudável, comer carne vermelha, comer proteína, beber uma água boa e praticar qualquer atividade física, aí sua longevidade vai lá para cima. E dormir. Você tem que dormir. Agora o pessoal não quer fazer isso, mas eu não consigo entender. Mas enfim, quer levar o tempo e tomar medicamento. Medicamento, medicamento. Então, enfim, não pode. Não, a cloroquina não precisa nem orar, Ronaldo Almeida. Não precisa, cara. É uma ironia, mas não precisa, né? A cloroquina tá aí, pô. Tá aí. A ivermectina tá aí. Previne mais do que a vacina. Previne mais do que a vacina. Exatamente, Mari. Chamou. Detalhe. O pobre, palula, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E eles são burros. Eles gostam de ser chamados de burro pelo dono da tropa. Eles acham bom, pô. Dá risada, né? Aí foi o Lula que disse. É bonito. Imagina se fosse Bolsonaro, né? É uma coisa fora de sério. É uma coisa no Brasil hoje, a inversão de valores está totalmente gritante,
O negócio do Farma Áurea agora vai virar competição, pô. Um presidente dizendo que viver dentro do palácio é desumano, porque pede uma cerveja que chega quente. É um absurdo. Então sai e vai comprar na esquina, pô. Aí eu não sei. Tem gente que mora num um cômodo que divide quarto, sala, cozinha. Aí isso aí não é desumano, não. Desumano é morar no Palácio do Planalto. Tem gente que mora em barraco de madeira ainda. Isso não é desumano, não. Mas desumano é morar no Palácio do Planalto. Tem gente que mora em palafita. Mas desumano é morar no Palácio do Planalto. E ainda tem gente que vota numa praga dessa. Dá pra entender? Que defende um canalha desse. Muitos aqui no chat. Muitos. Belto Sazar. Nem católico eu voto em ladrão. Também. Glória a Deus. Glória a Deus, Beto Sazar. Deus está operando milagre no Brasil. Em nome de Jesus. Cadê as políticas públicas de Flávio Bolsonaro? Imposto que vai tirar. E o teu, Silene? O teu candidato vai aumentar quanto a partir de janeiro? Flávio Bolsonaro vai segurar a derrota dessa reforma tributária que vai chegar aí a 36%. Se tu tiver um comérciozinho, tu vai fechar. Aí tu pensa o quê? Que um grande empresário vai sentir essa reforma tributária? Me fala aí, qual o argumento teu? No teu presidente não vai a nenhum debate, e aí? Qual é o argumento teu? Aonde ele disse isso? Vocês criam, acho que procura, chifre em cabeça de cavalo. Chifre em cabeça de cavalo. Aí você pega, Bolsonaro vai entregar o Brasil de bandeja aos Estados Unidos. Lula já entregou a China. Lula já entregou a China. Vamos tentar tomar o Brasil e entregar o brasileiro. Porque lá no Pará, a Amazônia, estão sendo entregues. Os brasileiros estão sendo expulsos. O gado deles estão sendo sacrificado, morto. E você defende uma ruma dessa. Para não dizer outra coisa. Uns porcaria desse que tá no governo. Então me fale que eu tô falando a você que Lula entregou a China e você tá dizendo que é fake news. Ou você tá de papagaiada aqui ou não tá servindo de nada. Cadê os seus argumentos? Se você me mostrar um argumento, o camarada vai bloquear essa reforma tributária, vai diminuir imposto e você diz: não, qual é a política pública? É imposto, filho, que tá lhe matando. É imposto que eu tô cansado de pagar.
Meu imposto de renda é 27%. Dá pra tu todo mês? Não sei se tu trabalha assalariada. Aonde o Brasil é soberano? Com Lula, homem. Me fala aí se até Múcio disse os Estados Unidos tentar invadir o Brasil, ele abre as portas, pô. Aonde é soberano, que nem tem munição, nem tem efetivo, nem tem logística para combater nada. Tu tá de piada comigo, Silene? Tu é uma piada, pô. Tu é uma piada. Tu não conhece nem teu Brasil. Isso é balela de onde? O ministro da Defesa disse isso. Veja aí, dê um Google aí. Agora você vem com piada, com mau caratice, aí é problema teu. É problema seu. Eu vou deixar aqui. Poxa, então você acabou de falar que o Brasil é soberano. A China não deixa? Ué, então aqui é uma da China. Então aqui é da China. Não é o Brasil mais. Deixa de papagaiada, pô. A gente tem que criar vergonha na cara, encarar as cores do Brasil dentro do Brasil. E dia 4 tá aí. Dia 4 de outubro tá aí. Ou você vota, né? Sargento sendo. Não, tu é liberal demais, Silene. Tu não entende nada de mercado. Parece ser mais que uma defensora. Moro no Pará e não estou sabendo disso. Então, procure saber, Lira. Procure saber. E o pessoal está sendo despropriado. Aí, na tora. Na toralmente. Então, procure saber. Viu? Estão chegando aqui denúncias e denúncias. O pessoal está sendo colocado para fora das suas propriedades. Ou você é um PTista que fecha os olhos. Tipo assim, né? Criatório, mão santa. Rapaz, o nosso futuro presidente, Flávio Bolsonaro, tem, isso é opinião minha, tá? Tem, com a maior urgência possível, colocar Receita Federal nos portos, Exército nos nossos portos, né? Polícia Federal nos portos, Exército nas fronteiras, fechar o Brasil, tudo. Aumentar o efetivo do Exército, com reservista mesmo. Joga tudo para as fronteiras, deixa a galera, o menino lá, o que mexer atira. E deixa aqui no meio aqui que a gente resolve. A polícia resolve. Nem se preocupe. Nem se preocupe. Feche, fechem as fronteiras, que aqui a gente dá um jeito. Nem se preocupe. Aqui o Cancão pia. Esse cilindro tá começando uma besteira. Misericórdia. Pessoal, vou deixar uma promoção. Quem tiver aqui da live e for de Patos, Paraíba,
e quiser, for bolsonarista e quiser uma camisa dessa, me segue lá no Instagram, né? Agora me segue e manda um direct, né? Sargento Kleber PL 22. SGT Kleber PL 22. Me segue no Instagram, né? Manda o direct, o endereço. Aí vê, se for uma casa que é 4 camisas, aí manda o tamanho. Sargento, ó, tô querendo aí 4 camisas, 2G e tal. Me falem que eu vou entregar na sua casa, tá bom? Para conhecer vocês, para ver. O pessoal bolsonarista mesmo, né? Camisa de Cabo Gilberto e fazer essa promoção aí para estreitar laços, transformar a galera aqui bolsonarista em família mesmo, porque eles são família, né? E se for crente, sentar um pouco, falar em Jesus, ler a Bíblia, né? Cantar uns hinos, que isso aí gera comunhão, né? Não esqueça que estamos aí nas segundas e sextas-feiras, a partir das 18 horas, live simultânea, tanto no Facebook como no TikTok, né? É uma satisfação receber vocês aqui, né? Para o debate, para trazer uma clareza maior. Mas tem gente, como essa Silene, que não quer, né? Tem gente que não quer ver o óbvio. Porque, tipo assim, ela segue outro caminho, aí joga na conta de Flávio, né? Orem pelo Jair, peça oração por ele também, né? Esse pessoal hoje aí mandou essa foto para mim. Muito obrigado aí, Subtenente Pimenta, né? M. Alves, todos aí. Eu conheci um por um. Agradeço a todos, né? Que vestiu a camisa, tirou essa foto, mostram que são comprometidos com o Brasil. Estão por dentro, né? Desse clamor social. Porque depende de nós mudarmos o futuro da nossa nação. Não sejamos omissos. Não sejamos. Porque até a omissão é pecado. Não sejamos omissos. Jamais. O cristão não pode ser omisso. Tem que trabalhar na clareza, né, na sensatez e na verdade, né? Aí se você for daqui da cidade de Patos, me segue no Instagram, SGT Kleber, Kleber com C, PL22, manda o direct. Ó, meu endereço é esse. Tantas camisas eu quero assim, tá bom? Eu vou lá, tirar o tempo com vocês e vamos embora, vamos para frente. Vamos criar essa promoção aqui até quando tiver camisa. Não, é isso não. Ok? Que Deus abençoe, cubra de bênção, de paz. Tô ficando por aqui. Amanhã logo você tô pegando um beco aí, em busca de João Pessoa. Tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até sexta-feira, a partir das 18 horas também. Tá bom? Até mais. Tamo juntos e vamos à luta.